Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário somente para você. Neste domingo, dia 3 de agosto de 2025, o prefeito de Osasco, em São Paulo, Gerson Pessoa, divulgou imagens dos novos ônibus elétricos que serão implementados no transporte público coletivo. Os veículos da fabricante Caia, modelo Apache VIP5, serão operados pela Aviação Osasco. Possuem tecnologia Euro 6 que emite menor quantidade de gases poluentes, ar-condicionado, conexão Wi-Fi, tomadas do tipo USB para recarga de celulares e janelas com vidros que possuem tratamento de bloqueios de raios ultravioleta. 10 ônibus 0 km serão distribuídos em 7 linhas do município, sendo elas a linha 1 Jardim Veloso Vila Iara, a linha 2 Jardim Santa Maria ao Largo de Osasco, a linha 1 Jardim Novo Osasco Novo ao Largo de Osasco, Jardim Veloso ao Largo de Osasco via Analice, Jardim 1º de Maio a Vila Iara, Jardim Belmonte a Jardim Iguaçu e Jardim Novo Osasco a Jaguaribe via Bradesco. Os ônibus elétricos têm carroceria Caio Apache VIP5, chassis Volkswagen 17230 com suspensão a ar e tecnologia de eletrificação Plug-in Mobility, que atua na conversão de veículos pesados a diesel para elétricos. Os ônibus são 0 km e de piso alto, com elevador central para acessibilidade, configuração que atende a maior parte das cidades brasileiras, muito embora de olho da eletrificação da capital paulista atualmente, a maioria dos modelos disponíveis no mercado é formada por veículos de piso baixo. Itens como ar-condicionado, preparação para Wi-Fi e internet gratuita, tomadas para carregamento de celulares do tipo USB, vidros com proteção contra raios ultravioleta do sol e câmeras de monitoramento com reconhecimento facial estão presentes nos ônibus. A A2 Transportes anunciou nesta última quinta-feira, dia 31 de julho, que foi certificada nas normas internacionais ISO 9001 Gestão de Qualidade, ISO 14001 Gestão Ambiental e ISO 39001 Segurança Viária. A conquista evidencia o compromisso da empresa com a melhoria contínua no serviço, o respeito ao meio ambiente e a promoção da segurança no transporte urbano. As certificações reconhecem padrões rigorosos de gestão e são consideradas referência global em suas respectivas áreas. A gestão de qualidade estabelece padrões de gestão de qualidade, garantindo maior eficiência operacional, serviços mais confiáveis e maior satisfação dos passageiros. Já a ISO 14001 orienta práticas de gestão ambiental com foco na redução de impactos ecológicos e no uso racional de recursos, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. Por sua vez, a ISO 39001 define diretrizes para a segurança viária, contribuindo para a redução de riscos de acidentes por meio de processos de treinamento, manutenção preventiva e gestão de riscos. Para empresas de transporte público urbano, essas certificações representam ganhos estratégicos, além de atenderem às exigências cada vez mais comuns em licitações e contratos públicos, fortalecem a imagem institucional e demonstram essa responsabilidade social, eficiência e sustentabilidade. De acordo com a A2 Transportes, a obtenção simultânea dos 3 certificados só foi possível graças ao desempenho coletivo de seus colaboradores. Para a empresa, o reconhecimento representa não apenas um marco de excelência, mas também um passo importante para consolidar práticas sustentáveis e seguras na mobilidade urbana. A A2 Transportes é uma empresa operadora do transporte coletivo urbano que atua desde 2007, inicialmente como Cooper Líder e organizada como A2 em 2015, no subsistema da Zona Sul, no lote 6 da cidade de São Paulo. Opera cerca de 35 linhas municipais da SP Trans ligando bairros como Santo Amaro, Grajaú, Interlagos, Vila Missionária, Jabaquara, entre outros. Responsável pela mobilidade urbana de aproximadamente 200 mil passageiros por dia, a empresa investiu na instalação de infraestrutura de recarga elétrica na garagem com carregadores e transformadores operacionais. Possui encomendas de 169 ônibus elétricos entre modelos da BYD, Eletra e Ankai no valor de R$ 400 milhões. Na última sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, houve o início de testes de um micro-ônibus 100% elétrico para reforçar a frota do transporte público coletivo de Valinhos, em São Paulo. O veículo selecionado foi da fabricante Ankai e está sendo operado pela empresa Sou Valinhos. Em um primeiro momento,
circula em 2 linhas especiais, conforme o planejamento da prefeitura. A previsão é de que comece a atender linhas regulares aos domingos. O micro-ônibus da Ancai tem capacidade para transportar 32 passageiros, sendo até 10 sentados. Possui assento e rampa para pessoas com deficiência e conta com um sistema de alto-falante que permite ao motorista informar os passageiros sobre os pontos de paradas e se comunicar com quem está fora do micro-ônibus. As 2 linhas iniciais criadas para testar o coletivo são as seguintes: a linha 500 Shopping Valinhos e 500 CLT, com 7,25 e 8,75 km de trajeto, respectivamente. A Next Mobilidade converteu um antigo ônibus da sua frota operacional em uma unidade móvel de treinamento voltada à formação contínua de motoristas e colaboradores da área de manutenção. O espaço, com capacidade para até 10 pessoas, funciona como uma sala prática e conta com recursos audiovisuais, bancada técnica e peças automotivas que demonstram na prática os efeitos da má condução e da negligência com a manutenção preventiva. No ambiente interno, foram instalados uma televisão para apoio didático e uma estação interativa com componentes novos e danificados, permitindo comparações em tempo real durante as instruções. A proposta é facilitar o entendimento técnico por meio de exemplos visuais e demonstrações diretas. A estrutura foi desenvolvida com participação das equipes de manutenção e marketing da empresa. A parte técnica foi responsável pela seleção e montagem dos materiais didáticos, enquanto o setor de comunicação cuidou da identidade visual do projeto. Segundo a empresa, a proposta é promover a atualização constante entre os colaboradores e estimular boas práticas de operação e conservação da frota. A sala de aula itinerante será utilizada em atividades internas e ações de integração, funcionando também como ferramenta de conscientização sobre o uso adequado dos veículos. A Aviação Real ITA anunciou oficialmente uma mudança em sua diretoria executiva como parte de um processo de reestruturação organizacional. A medida ocorre em meio a uma profunda crise financeira enfrentada pela empresa, que já recorreu à justiça em busca de proteção contra credores para evitar a apreensão de sua frota. A companhia comunicou o desligamento do Sr. Marcos Teodoro do cargo de diretor executivo, função que ocupava desde novembro de 2023. Ao longo de sua gestão, Teodoro esteve à frente da empresa em um dos períodos mais delicados de sua história recente, conduzindo ações administrativas e operacionais em meio às dificuldades financeiras que se agravam nos últimos meses. Para dar continuidade ao processo de recuperação da empresa, a Real ITA anunciou o retorno de Carlos Herval Mussolini à liderança executiva. Integrante da família fundadora da aviação real, Mussolini traz um histórico de envolvimento direto com o grupo empresarial. Esteve à frente da diretoria executiva do Grupo Real entre junho de 2018 e agosto de 2021, conforme consta em seu perfil profissional do LinkedIn. A nova nomeação marca também uma tentativa de reconectar a empresa com sua origem e seus valores, em um momento em que busca retomar o equilíbrio e preservar sua atuação no mercado. Mussolini é reconhecido por seu perfil técnico e estratégico e assume a missão de liderar o processo de reestruturação com foco na sustentabilidade da operação. O juiz Marcelo Estabel de Carvalho Ranon, da primeira vara de falências e recuperações judiciais, negou o pedido de restituição com resolução do mérito, sem possibilidade de recurso nesta instância da Aviação Águia Branca do Espírito Santo, pela Aviação Salutares. O Grupo Capixaba queria a devolução de 50 ônibus que tinham sido alugados para o Grupo Itapemirim antes da falência, sem o pagamento devido das parcelas relativas a esta locação. Mas a decisão do dia 28 de julho de 2025, mais publicada no Sistema de Justiça Paulista, nesta quarta-feira, dia 30, vai além e confirma a tese apresentada pela administradora judicial do processo de falência do Grupo Itapemirim, a SSM Partners, que houve simulação com indícios de fraudes, enriquecimento ilícito e prejuízo ao patrimônio de forma intencional entre o Grupo Águia Branca e Camilo Colla, que morreu aos 69 anos de idade por problemas no dia 9 de junho de 2025, depois, portanto, de a denúncia ter sido protocolada.
O juiz entendeu que todo o material documental apresentado pela SXM no processo mostra que houve intenção de simular a negociação de arrendamento de imóveis, ônibus e concessionário de veículo por parte de Cola e do Grupo Águia Branca. O magistrado ainda prosseguiu. De acordo com o magistrado, o cruzamento de valores entre contratos por imóveis e dos ônibus comprovam a simulação. O juiz ainda destacou no despacho da publicação, deste dia 30 de julho, que nem todos os 50 ônibus estão sob poder da massa falida da UP Operação, que irá a leilão. A ré dos que 29 veículos arrecadados integram a Operação UP Itapemirim. 18 não foram arrecadados e 3 foram arrecadados e não vendidos. Além da reintegração imediata dos 50 ônibus da marca Mercedes-Benz, modelo O500RSD 2436/3 e o pagamento de R$ 32,1 milhões pela massa falida da Itapemirim, a Salutares pediu até mesmo o uso de força policial para a retirada dos coletivos que estão nas garagens da Suzantor. O pedido foi formulado no dia 10 de novembro de 2023. Em uma petição no dia 23 de abril de 2025 e protocolada no dia 24, a administradora SCM Partners diz à Justiça que o Grupo Águia Branca teria feito uma operação simulada com Camilo Cola Filho para supostamente tomar concessionárias e imóveis do Grupo Itapemirim. A denúncia está documentada no processo sobre pedido de devolução da aviação Salutares do Grupo Águia Branca de 50 ônibus que foram alugados para as operações da Itapemirim que não teria pago pelos coletivos. O processo não é segredo de justiça e o relato é de responsabilidade da SXM Partners, administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim. De acordo com o relato da SXM, as operações ocorreram em 2013 e o contrato pelos ônibus foi feito para justificar depois a transferência de concessionárias e imóveis do Grupo Itapemirim para a Águia Branca, uma vez que os valores referentes aos veículos são os mesmos dos valores destes imóveis e concessionários, que serviriam como contrapartidas. Segundo sustenta a SXM Partners, a manobra geraria um enriquecimento ilícito em prol da Águia Branca. Os documentos apresentados pela SXM Partners citam as concessionárias Sossai Distribuidora de Veículos Limitada, concessionária Toyota e Samadiza, São Mateus Diesel e Serviços Autos Limitada, concessionária Mercedes-Benz. Ainda de acordo com a SXM, o pagamento mensal devido pelo Grupo Itapemirim e ao Grupo Águia Branca de R$ 937.200 pelos ônibus é exatamente igual à somatória dos preços que deveriam ser pagos pelo Grupo Águia Branca ao Grupo Itapemirim, havendo assim o alegado concluo e operação cruzada. A SXM alega à Justiça que os contratos foram assinados por Camila Cola Filho, pelo lado da Itapemirim, e pelo lado da Águia Branca, por Renan Chiep, durante anos de presidente e atualmente vice-presidente do Grupo Águia Branca, e por outros membros da família Chiep, como Décio Chiep e Newton Carlos Chiep. A SXM ainda diz na petição que Camilo Cola Filho, herdeiro do Grupo Itapemirim, que notoriamente, e como já noticiado por esta administradora judicial nos autos principais, cooperou com Sidney Piva de Jesus e outros de dilapidar o patrimônio do Grupo Itapemirim. Para a SXM Partners, com este cruzamento, na prática, os ônibus foram pagos, mas mesmo assim a Águia Branca cobra e quer de volta, o que teria causado um prejuízo de R$ 42 milhões em valores históricos, os R$ 21 milhões atribuídos aos imóveis e às concessionárias e aos correspondentes R$ 21 milhões atribuídos aos ônibus. A SXM pede que os ônibus não sejam devolvidos e que sejam incluídos como bens em favor da massa falida e que o Ministério Público investigue. A administradora judicial acusa na petição o Grupo Águia Branca de fraude a credores, indução a erro e apropriação de bens do Código Civil. Em nota, a Águia Branca declarou que todas as operações realizadas entre suas empresas e a família da Cola ocorreram dentro de estrita legalidade contratual. O Grupo Águia Branca esclarece que todas as operações realizadas entre as suas empresas e as empresas da família Cola ocorreram dentro da estrita legalidade contratual. Esclarece ainda que todas as operações foram firmadas em 2013,
antes do pedido de recuperação judicial do Grupo Itapemirim, que só ocorreu no ano de 2016 e que teve sua falência decretada em 2022. Todas as demais informações serão tratadas no âmbito do processo judicial. O Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, na edição desta quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, publicou o decreto do prefeito Eduardo Paes, abrindo um crédito suplementar em favor da Secretaria Municipal de Transportes, no valor de R$ 35 milhões. O objetivo é custear parte da quilometragem percorrida pelos ônibus para a melhoria do serviço. Como foi divulgado há poucas semanas, a Prefeitura do Rio de Janeiro reduziu o subsídio destinado ao sistema de transporte coletivo por ônibus, o que resultou em cortes na oferta de viagens e na quilometragem operacional. A medida foi formalizada pela Resolução SMTR número 3.872 de 2025, publicada no dia 11 de julho e entrou em vigor no dia 16. Com a decisão, o total de viagens diárias sofreu uma queda de aproximadamente 20%, enquanto a quilometragem rodada caiu cerca de 18,5%. Mesmo após o reajuste tarifário realizado em janeiro, que fixou a tarifa paga pelo usuário em R$ 4,70 e a remuneração às empresas em R$ 6,50, com índice de remuneração dos serviços de transporte de R$ 7,34, o corte no subsídio impactou diretamente a operação. A frota passou de 25.952 veículos para 20.730 viagens por dia útil e a quilometragem diária reduziu-se de 1.112.033 km para 906.860 km. Algumas linhas, como as 315, 629, 774, 712 e 862, perderam mais de 70 viagens por dia útil, aumentando o tempo de espera e a lotação dos veículos, especialmente nos horários de pico. O modelo de subsídio segue as regras estabelecidas no acordo judicial firmado em 12 de maio de 2022, que instituiu o pagamento por quilômetro rodado com monitoramento via GPS, a aplicação de glosas em caso de descumprimentos e bônus por qualidade operacional. Apesar da redução no repasse, o sistema continua contando com recursos subsidiados, porém com critérios mais rígidos. A Prefeitura prevê a suspensão ou redução do subsídio para veículos que descumprirem padrões de qualidade, como ônibus sem ar-condicionado em funcionamento adequado. A diminuição dos recursos das viagens levanta preocupações sobre os impactos no dia a dia dos usuários e sobre a manutenção de empregos no setor de transportes, que já enfrenta desafios operacionais para atender à demanda da população carioca. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na tarde do último dia 28 de julho, uma picape capotou após colidir com um ônibus do transporte público na rua 21, localizada no bairro Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus, no Amazonas. O coletivo envolvido atendia a linha 223. O motorista do veículo de passeio sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU no local. Não há registro de passageiros feridos a bordo do ônibus. A ocorrência foi atendida por equipes de perícia técnica do Sinetran, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas. O acidente afetou a operação do transporte público na região. 5 linhas tiveram de ser desviadas temporariamente pela rua Jequié. Na manhã desta última terça-feira, dia 29 de julho, um ônibus e um caminhão colidiram na BR-277 em Foz do Iguaçu, no Paraná, deixando diversos feridos. Dentre as vítimas está o motorista do coletivo, que teve fraturas em uma das pernas após ficar preso às ferragens. Houve também pessoas que sofreram traumatismo craniano e outros tipos de fraturas, todas encaminhadas ao hospital municipal. Aqueles que apresentaram apenas ferimentos leves foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência no local. De acordo com um oficial dos bombeiros, a carreta teria realizado o retorno à frente do ônibus e o atingido. O veículo transportava ao menos 35 passageiros. O trecho no sentido Cascavel teve o trânsito paralisado para o atendimento da ocorrência. Na tarde desta última quarta-feira, dia 30 de julho, por volta das 5 horas da tarde, um homem foi baleado na perna após troca de tiros com um policial militar no terminal rodoviário da Barra Funda. O homem baleado é o cantor gospel João Igor, que ficou conhecido nas redes sociais em março deste ano após viralizar cantando nas ruas.
Um segundo disparo atingiu a janela de um ônibus que estava estacionado no local. Um outro indivíduo também agiu contra o agente de segurança, juntamente com um rapaz que acabou ferido, no Terminal 13. Ao menos 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para atender a ocorrência, além de profissionais do SAMU. Testemunhas relataram que um passageiro estava fumando dentro de um ônibus na empresa Expresso de Prata, e que após a chegada do policial, o homem tentou pegar a arma de fogo do agente, que por sua vez deu um tiro de advertência, que teria acertado a perna e o braço do indivíduo. Em nota, o Expresso de Prata diz que colabora com as autoridades para todas as apurações das versões dos fatos, com imagens, testemunhas e disponibilização do ônibus para perícias e trabalhos complementares. Ainda segundo a empresa, os colaboradores logo acionaram as equipes de socorro e as demais autoridades e agentes de segurança após o ocorrido, completa o comunicado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, as polícias civil e militar investigam a abordagem. Segundo a pasta, o policial abordou os 2 suspeitos após sentir um odor de maconha vindo da mala de um deles. Os abordados entraram em luta corporal com o agente e os 3 caíram da escada do veículo quando a arma do policial disparou, atingindo um dos homens que foi socorrido para a Santa Casa. O caso foi registrado na 91º Distrito Policial da Ceasa, como resistência, lesão corporal decorrente de intervenção policial, lesão corporal e localização, apreensão de objeto. Imagens enviadas mostram que uma das janelas do ônibus rodoviário da companhia do Expresso de Prata chegou a ser atingida por um dos disparos. Um princípio de incêndio atingiu a rodoviária de Indaial, em Santa Catarina, nesta quarta-feira, dia 30 de julho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu a ocorrência com viaturas, controlando o fogo rapidamente. Segundo a prefeitura, por motivo de segurança, o local deve ficar sem fornecimento de energia nesta quinta-feira, mas segue funcionando normalmente e recebendo ônibus e passageiros. As causas do incêndio ainda são investigadas. Um suspeito foi detido pela Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo após um ataque a um ônibus que recorreu em plena Avenida Paulista na manhã desta última quinta-feira, dia 31 de julho. O veículo fazia a linha 857 P10, terminal Campo Limpo Paraíso, que foi abordado por um suspeito que, segundo o relato do agente que atendeu a ocorrência, queria embarcar no coletivo mesmo estando fora do ponto. Impedido pelo motorista, o homem atacou o veículo quebrando o vidro da porta. O vândalo foi detido e encaminhado a uma ADP, onde o caso foi registrado. Diferentemente de outros casos de ataques de coletivos, como vem acontecendo desde o dia 12 de junho na capital, região metropolitana e litoral, neste caso o suspeito diz ter ficado nervoso e chutado a porta ao ser impedido de embarcar no coletivo, o que difere dos mais de 584 casos registrados na cidade de São Paulo e os mais de 1.000 em todo o estado, onde na maioria das vezes os criminosos atiram pedras contra os coletivos. Na tarde deste domingo, dia 3 de agosto, por volta das 4h40 da tarde, um ônibus pegou fogo na Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo. O coletivo envolvido era operado pela Pêssego Transportes e atendia a linha 377310, residência Santa Bárbara, ao metrô Carrão. Em nota, a SP Trans informou que não houve feridos. Na tarde deste sábado, dia 2 de agosto, por volta das 4 da tarde, um ônibus municipal da empresa Transunião pegou fogo na Rua da Passagem Funda, em Guianazes, na zona leste de São Paulo. O incêndio, que teria provocado por uma pane elétrica, gerou desvios em 11 linhas do sentido do bairro. Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito da SP Trans informaram que o Corpo de Bombeiros foi acionado e não houve feridos. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou a permissão para que táxis intermunicipais circulem na segunda faixa do BRT Transbrasil em ambos os sentidos. Os trechos liberados vão do Trevo das Margaridas ao viaduto da Treliça, no sentido centro, e da Rua Carlos Seudil até a estação Vigário Geral do BRT Transbrasil, sentido Deodoro. A decisão foi formalizada através do Decreto do Rio número 56.493, que foi publicado nesta última quinta-feira, de 31 de julho. A medida, que já era válida para os táxis da própria cidade do Rio, busca otimizar o fluxo de veículos na avenida. O decreto estabelece que a permissão de circulação se dará na faixa mais próxima da pista, que faz parte da via do BRT. Para a efetivação desta nova regra, as prefeituras dos municípios de origem dos táxis intermunicipais
terão a responsabilidade de enviar o cadastro dos motoristas que serão autorizados a utilizar a faixa seletiva. Veículos particulares já podem utilizar a faixa seletiva nos finais de semana e nos feriados. Já nos dias úteis, a liberação do uso vale fora dos horários de pico, das 10 da manhã às 4 da tarde e das 8 da noite às 5 da manhã. A circulação de caminhões é proibida na faixa. O Ministério das Cidades publicou no Diário Oficial da União nesta quinta-feira as portarias número 837, 838 e 839, que tornam públicas as propostas selecionadas no âmbito do programa Novo PAC Mobilidade Urbana, subeixo de renovação de frota com recurso do FGTS. As 3 portarias autorizam financiamento para aquisição de novos ônibus destinados ao transporte público coletivo urbano com valores contratados junto ao Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. A portaria número 837 seleciona a proposta da Aviação Santo Ângelo para atender os municípios de Curitiba, Colombo e Bocaiúva do Sul, no Paraná. O financiamento será de R$ 44,1 milhões de reais. Já a portaria número 838 seleciona a proposta da Territorial Transportes, destinada ao município de Santa Luzia, em Minas Gerais, com valor de R$ 14,3 milhões de reais. Já a portaria número 839 seleciona a proposta da Aviação Sidom, voltada para Ibirité, em Minas Gerais, com financiamento de R$ 9,7 milhões de reais. De acordo com os normativos oficiais da Refrota, o programa apoia o financiamento para ônibus elétricos e equipamentos de recarga para esses veículos, e ônibus novos com motor Procon VIP8 destinados tanto a sistemas BRT e corredores exclusivos quanto ao transporte coletivo convencional. Na manhã desta última terça-feira, dia 29 de julho, a empresa Pedra Negra Transportes, futura responsável pelo serviço de transporte coletivo urbano do município, realizou um test drive com um dos novos ônibus que integrarão sua frota. O modelo apresentado é um Caio Apache VIP5 com chassi Volkswagen 17230, ainda sem identidade visual definitiva, que está em fase final de desenvolvimento. A ação representa um marco do processo de implantação da renovação e reforça o compromisso da empresa com a modernização do sistema de transporte público local. A demonstração operacional contou com a presença do prefeito Gustavo Mitre, de vereadores, secretários municipais, do empresário Leandro, representando a nova operadora, além de representantes da Volkswagen e da fabricante Caio. O evento integra o cronograma de transição para a nova operadora, que permite veículos mais modernos, acessíveis e confortáveis com foco na melhoria da qualidade, segurança e eficiência para usuários do transporte coletivo da cidade. A cidade de Blumenau, em Santa Catarina, passa a contar com mais de 53 ônibus urbanos do modelo Caio Apache VIP5, como parte do plano de renovação da frota operada pela Blumob, concessionária responsável pelo transporte coletivo municipal. A aquisição amplia para 83 o número total de unidades da marca em circulação no município. O veículo tem 12,8 metros de comprimento e são encalçados sobre o chassi Mercedes-Benz OF 1721/59 com motorização dianteira e atendimento às normas de emissões Euro 6. Cada unidade é equipada com 3 portas tipo Folly e um elevador central automático para garantir embarque acessível. Com capacidade para até 83 pessoas, os ônibus comportam 30 passageiros sentados, 51 em pé, além do motorista e cobrador. As poltronas possuem estofamento com apoio de braço e os assentos de operadores contam com sistemas de amortecimento. Entre os itens da fábrica estão ar-condicionado, catraca eletromecânica e espaço reservado para cadeirantes com box, alarme de ré com redução sonora noturna, tomadas USB, iluminação interna em LED e painéis eletrônicos para itinerário. A estrutura também prevê suporte para futuras instalações de microcâmeras, validadores, rede Wi-Fi e GPS. Já está pronto o novo lote de ônibus 0 km para o transporte coletivo municipal de Taubaté, no interior paulista. São mais 10 unidades de um lote de 25, todos com ar-condicionado, Wi-Fi, acessibilidade e tomadas USB para os passageiros recarregarem os celulares. Em nota, a ABC Transportes, integrante do grupo TAU, Transporte Acessível Urbano, como é designada a rede de atendimento, explica que a renovação de frota ocorre em etapas e deve ser concluída em 2026. A compra também significa a ampliação de ônibus nas linhas.
Os primeiros 5 veículos já foram entregues e estão em circulação em 10 de maio de 2025, marcando o início da renovação gradual da frota que reforça o compromisso da cidade com uma mobilidade urbana mais eficiente, confortável e sustentável. Para o segundo semestre de 2025, estão previstos a chegada de mais 10 veículos, segundo essa fase de renovação e ampliação finalizada no transporte no primeiro semestre de 2026, com a entrega de mais 10 veículos. Eles substituirão 22 veículos antigos, elevando a frota total do TAU para 70 carros, um aumento de 4,5%. Os modelos contam com uma série de atributos voltadas a melhorar a experiência do usuário, incluindo ar-condicionado, tomadas USB, bancos estofados com encosto de cabeça e piso antiderrapante de fácil higienização. As unidades também são equipadas com sistema de monitoramento por câmeras, localização em tempo real e PNDV, dispositivo que indica ao passageiro a velocidade atual do ônibus, diz o comunicado. Os veículos são do modelo Capaz VIP5 e chassi Mercedes-Benz OF 1721 com padrão Euro 6. De acordo com a ABC, com 12,7 metros de comprimento, motorização dianteira e capacidade para 82 passageiros cada, os novos veículos vão operar prioritariamente em linhas de maior demanda. Presente no Brasil desde 2021, fornecendo soluções a operadores de ônibus regulares autorizados pela NTT, a Flixbus defende que a abertura do mercado do transporte interestadual é fundamental para garantir mobilidade e inclusão social em larga escala. Com menos de 140 aeroportos, com voos comerciais regulares no país, concentrados majoritariamente em capitais grandes e centros urbanos, o transporte rodoviário atende a mais de 3 mil municípios, sendo a principal ou única opção de deslocamento para milhões de brasileiros. Segundo a empresa, apesar da capilaridade e importância do sistema rodoviário, o setor ainda enfrenta obstáculos que limitam sua expansão e modernização. Entre os principais entraves estão a morosidade na análise de novos pedidos de operação e a resistência das empresas tradicionais à entrada de novos players, especialmente aqueles com forte base tecnológica. Para o CEO da Flixbus no Brasil, Edson Lopes, a atual disputa não gira mais em torno da legalidade do modelo de autorizações previstos pelas leis federais nº 12.996 de 2014 e 14.298 de 2022. Já reconhecido como constitucional pelo STF, mas sim da manutenção de um mercado fechado. De acordo com dados da ANTT, o número de passageiros transportados em 2024 caiu cerca de 6% em relação a 2023, interrompendo a lenta recuperação pós-pandemia. Para a Flixbus, esse cenário evidencia a urgência de uma reforma regulatória que estimule a concorrência e facilite a entrada de operadores com capacidade comprovada. A empresa defende que inovação e tecnologia devem estar no carro dessa transformação. Seu modelo de atuação inclui suporte a operadoras locais por meio de soluções em marketing, inteligência de dados, canais digitais de venda e ferramentas de gestão, o que permite ampliar a competitividade e melhorar o atendimento da população. A Busco, plataforma de mobilidade low cost que promete revolucionar o transporte rodoviário de passageiros no Brasil, realizou nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, sua viagem inaugural. As primeiras rotas conectam as cidades de Vitória, no Espírito Santo, e Belo Horizonte, Minas Gerais, a São Paulo, com embarques em locais estratégicos e chegada ao terminal rodoviário do Tietê, o maior da América Latina. Na capital capixaba, os passageiros embarcam na tradicional Praça do Papa, no cartão postal de Vitória, enquanto em Belo Horizonte o ponto de partida é o Hotel Royal Lourdes, na região central da cidade. Os trechos de retorno seguem o mesmo trajeto no sentido inverso. A operação da marca do início da atuação da Busco, uma mobtech criada a partir de uma joint venture entre os dois maiores grupos de transporte rodoviário do país, a Águia Branca e o grupo JCA, com investimentos inicial de total de R$50 milhões. A proposta é clara: oferecer uma nova forma de viajar de ônibus baseada na eficiência, digitalização e tarifas acessíveis. A expectativa é transportar 200 mil passageiros em seu primeiro ano e alcançar uma receita de R$100 milhões até agosto de 2026. A experiência do passageiro é 100% digital,
com todas as etapas integradas no site oficial da empresa, www.busco.com.br. Planejamento da viagem, compra de passagens e check-in para embarque. Os ônibus utilizados são operados por viações parceiras regulamentadas pela ANTT e contam com Wi-Fi gratuito, ar-condicionado, água mineral e poltronas reclináveis. Ao todo, 40 veículos estarão dedicados às rotas interestaduais. As passagens podem ser adquiridas tanto no site da Busco quanto por meio de plataformas parceiras como ClickBus, Quero Passagem, Wimob, Agiaflex e BlaBlaCar. O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito. A malha rodoviária da Busco será expandida de forma acelerada. Ainda em agosto, entram em operação novas rotas com destino ao Rio de Janeiro e Campinas. Já em setembro, estão previstas conexões com Curitiba, Florianópolis, Balneário Camboriú, Londrina, Maringá, Juiz de Fora, Governador Valadares, Teixeira de Freitas e São José do Rio Preto. E para finalizar, uma última notícia. A Expresso Guanabara celebra nesta sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025, seus 33 anos de atuação no transporte rodoviário interestadual com novidades que reforçam sua estratégia de inovação e compromisso ambiental. A empresa colocou em operação modernos ônibus na categoria leito-cama e conquistou certificações internacionais da gestão ambiental e qualidade no atendimento. Os novos veículos oferecem poltronas com ampla reclinação, apoio para pernas, travesseiro, manta, sistema de entretenimento individual, conexão Wi-Fi e serviço a bordo. Desde junho, a categoria está disponível em linhas interestaduais com saída de Fortaleza para Teresina, Natal, João Pessoa e Recife. Com motores de última geração, os ônibus também contribuem para a redução de emissões, alinhando-se às políticas de eficiência energética e responsabilidade ambiental da companhia. No primeiro semestre de 2025, a Guanabara obteve a certificação ISO 14001, que atesta práticas ambientais na filial de Juazeiro do Norte, no Ceará, e a ISO 9001. 2015, voltado ao serviço de atendimento ao cliente no transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros, concedida pelo Instituto de Certificação Qualidade do Brasil. Fundada em 1992, a Expresso Guanabara tem sede em Fortaleza e conecta mais de 2.000 opções com destinos em todo o país. Em 2023, empresas como Real Expresso, Rápido Federal, Viação Útil, Viação Sampaio e Viação Brisa passaram a adotar a marca Guanabara, consolidando uma frota de mais de 400 veículos de última geração. A companhia foi eleita 3 vezes a melhor empresa de ônibus do Brasil e no prêmio Maiores e Melhores do Transporte, sendo elas em 2013, 2022 e em 2024. E assim fechamos essa edição de notícias e informações ocorrentes do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Curte, comente, compartilhe, siga nas nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.